Olá, Cult Lover! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso toque de cultura. Hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de O Diabo Veste Prada 2. Finalmente assisti e daqui a pouco, depois da vinheta, vem a minha resenha. O Diabo Veste Prada ganhou há muito tempo o status de clássico moderno. Mais do que uma simples comédia dramática ambientada no mundo da moda, o longa, dirigido por David Frankel, transformou Miranda Priestley em um dos grandes ícones da cultura pop do século XXI. Com diálogos afiados, figurinos inesquecíveis e um retrato ácido da ambição profissional, o filme original capturou perfeitamente o espírito dos anos 2000. Tornando-se referência inevitável quando pensamos em ética corporativa, glamour e relações de poder no ambiente de trabalho. Talvez justamente por isso o anúncio de O Diabo Veste Prada 2 tenha despertado um sentimento inevitável de desconfiança. Afinal, revisitar uma obra aparentemente completa 2 décadas depois poderia facilmente soar como nostalgia oportunista. Felizmente, a sequência surpreende justamente por compreender o peso de seu legado sem se tornar escrava dele. Sob a direção novamente de David Frankel e roteiro de Aline Brosh McKenna, a continuação retorna ao universo da revista Runaway em um cenário completamente transformado pela lógica dos algoritmos, das redes sociais e da instabilidade profissional contemporânea. Em vez de simplesmente repetir a fórmula do original, o filme utiliza esse novo contexto para discutir a desumanização corporativa de 2026 e o colapso das antigas estruturas da mídia impressa. O resultado é uma sequência que encontra relevância genuína ao atualizar suas temáticas sem abandonar a essência que tornou o primeiro filme tão marcante. Evidentemente, o grande trunfo da produção continua sendo Meryl Streep. Sua Miranda Priestley permanece magnética, mas agora existe algo diferente em sua postura. Pela primeira vez, a personagem parece vulnerável diante de um sistema corporativo e já não reverencia o luxo da mesma maneira. A outrora intocável editora-chefe se vê obrigada a lidar com cortes de orçamento, executivos obcecados por métricas e um mercado onde a excelência visual perde espaço para decisões puramente financeiras. Existe uma ironia amarga em observar Miranda, símbolo máximo do poder, sendo lentamente engolida por uma lógica empresarial mais fria que ela própria. Nesse contexto, o retorno de Anne Hathaway como Andy Sachs funciona de maneira surpreendentemente orgânica. Longe de parecer um mero fanservice, a personagem reaparece marcada pelas inseguranças e ambiguidades da vida adulta. Após enfrentar uma demissão em massa via SMS e viralizar em um desabafo público, Andy retorna à órbita da Runaway enquanto tenta compreender se ainda existe espaço para a humanidade em um mercado dominado por números, networking e validação digital. O roteiro acerta ao mostrar que, apesar do amadurecimento, Andy continua sendo profundamente falha e justamente por isso tão humana. A dinâmica entre Andy, Miranda e Emily Blunt é um dos pontos mais fortes da narrativa. Emily Charlton, papel de Blunt, agora transformada em uma poderosa executiva do setor de luxo, ganha camadas inéditas e se estabelece como peça central da trama. A sequência entende que o público de hoje enxerga esses personagens sob perspectivas muito diferentes das de 2006. Se antes Miranda era vista quase que exclusivamente como uma vilã cruel, agora existe uma reavaliação de sua postura enquanto símbolo do profissionalismo feminino em ambientes historicamente hostis às mulheres. Em contrapartida, figuras outroras consideradas mocinhas ou moralmente corretas passam a ser observadas de lentes mais críticas. O filme abraça essa mudança cultural com inteligência e transforma sua própria existência em um exercício de metalinguagem. Outro mérito do roteiro está em preservar o humor ácido característico da franquia. O retorno de Stanley Tucci, como Nigel, injeta charme e sarcasmo na medida certa, especialmente em cenas que equilibram melancolia e ironia diante da precarização contemporânea do trabalho. A sequência também brinca constantemente com a memória afetiva do público.
recriando situações icônicas do original sem cair em repetições preguiçosas. Há referências deliciosas à cópia do livro de Harry Potter, ao famoso casaco de Miranda, que ela simplesmente jogava em cima da assistente para que elas guardassem, sejam quais fossem, e até ao emblemático tom cerúleo, agora banalizado em uma feira popular. Metáfora perfeita para a diluição do luxo em uma era de consumo acelerado e superficialidade digital. Além, claro, de trazer a presença de celebridades, uma participação especialíssima de Lady Gaga, que performa e dialoga com Miranda nos bastidores, ecoando assim ao longe a ponta de Gisele Bündchen no original. Mas talvez o momento mais brilhante do filme esteja justamente em sua cena mais silenciosa. Em uma conversa intimista diante de uma pintura de Da Vinci, Miranda utiliza a representação de Jesus sem auréola em A Última Ceia para explicar a Andy a desconstrução do divino. É uma sequência poderosa porque sintetiza o verdadeiro coração temático do filme. Ninguém é sagrado. Nem Miranda, nem Andy, nem os grandes nomes da indústria da moda. O filme abandona qualquer maniqueísmo simplista para enxergar seus personagens como indivíduos falhos, inseguros e contraditórios. E essa humanização é o que torna a narrativa tão interessante. Visualmente, o longa também demonstra enorme cuidado em honrar sua identidade estética. O retorno do diretor de fotografia Florian Bauhaus preserva o glossy look sofisticado do original, agora atualizado para a elegância urbana e tecnológica de 2026. A fotografia recria enquadramentos clássicos enquanto expande o universo da franquia com locações italianas, deslumbrantes e uma paleta de cores mais ousada. O trabalho de produção de Jazz Gun Short reforça essa continuidade visual ao equilibrar nostalgia e modernidade de maneira extremamente elegante. Além disso, o filme entende perfeitamente o impacto da cultura digital sobre o imaginário contemporâneo. A famosa frase "ela chegou" antes destinada a Miranda, agora anuncia a chegada do verdadeiro monstro corporativo da trama, os donos do conglomerado Elias Clark. É uma inversão brilhante porque demonstra que o capitalismo contemporâneo produziu estruturas ainda mais impessoais e desumanas do que aquelas que Miranda simbolizava no primeiro filme. A sequência também preserva o subtexto faustiano que sempre esteve presente na franquia. Assim como no longa original, Andy novamente se vê diante de um pacto simbólico, sacrificar partes de si mesma em troca de reconhecimento, prestígio e ascensão profissional. O diabo aqui já não é apenas Miranda Priestly, mas todo um sistema corporativo movido pela lógica da performance, da audiência e da necessidade constante de validação pública. No fim das contas, O Diabo Veste Prada 2 consegue algo raro em continuações tardias: justificar plenamente a sua existência. O filme não tenta competir com o original, nem substituí-lo, mas em vez disso, reconhece que o mundo mudou e que seus personagens também precisavam mudar. Divertido, sofisticado, emocionalmente inteligente e repleto de comentários pertinentes sobre os tempos atuais, o longa prova que algumas histórias ainda têm algo de relevante a dizer, mesmo que 20 anos depois. Para nossa grata surpresa, Miranda Priestly ainda tem muito a ensinar, inclusive sobre como sobreviver em um mundo que já não pertence a ela. Dito isso, minha nota para O Diabo Veste Prada 2 é 4 de 5. Eu adorei, até dei uma choradinha ali nos últimos 5 minutos do filme, porque me pegou muito pela memória afetiva e por uma cena em específica que eu adoraria que acontecesse mais vezes na vida real e que em algum momento dessa minha vidinha tivesse acontecido comigo, mas aconteceu com a Andy. E aí eu vim aos prantos, não me segurei, mas foi muito delicioso assistir O Diabo Veste Prada 2. Eu amei demais reencontrar essa galera toda 20 anos depois, que passaram assim, no estalar de dedos. E você já assistiu O Diabo Veste Prada 2? Se assistiu, me conta nos comentários o que você achou. Também deixa seu like para esse vídeo se você gostou. Compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo. Até!